Olá, pessoal do tudo. Boa noite. Saudade de fazer live, gente. Tem tempinho que eu não faço. Espero o pessoal chegar. Ai, tanta pergunta sobre esse assunto. Já queria fazer essa live já há algum tempo já. E que bom que apareceu uma pessoa tão gentil para a gente falar sobre esse assunto que ainda é um pouco tabu para muita gente, assim, com um certo preconceito, né? Certas curiosidades. Então, espero que seja útil, mas que a gente possa principalmente se divertir, né? Essa é a intenção dessa live de hoje, na quarta-feira, fumando uma tacinha de vinho, pra gente curtir, tá bom? Vamos esperar o nosso querido Cristiano de Nova Zelândia. Lá é 10h30 da manhã, então ele deve estar tomando café da manhã nessa hora, né? Enquanto eu estou com vinho, ele deve estar com café com leite. Mais bem pra mim. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Você tá me ouvindo? Tranquilo. Vou tirar a música, tá bom? Para você me ouvir melhor. Cristiano, primeiramente, muito obrigado, né, por você ter aceito o convite. Fiquei bem eufórico, assim, porque era um tema que eu queria falar há algum tempo já, mas a gente sabe que nem todo mundo quer dar tapa à cara, né? Nesse mundo, assim, né? Porque tem muito preconceito, tem muitos tabus sobre essa profissão que é o garoto de programa. Concorda comigo? Preconceito, tabu, estigma e todos os demais. Eu queria que você se apresentasse. Você veio de Brasília, não é isso? Você é de Brasília, não é? Sim, eu sou de Brasília. Então, vou me apresentar aqui. Meu nome é Cristiano. A luz tá boa? Eu tô olhando escurinho a tela. Não, tá boa. Então tá bom. Meu nome é Cristiano. Eu comecei a trabalhar como garoto de programa faz 4 anos. Comecei em Brasília. Eu tinha 31 anos de idade. Eu tinha até medo de ser velho demais para ser garoto de programa. Mas eu estava fazendo algo que eu sempre quis fazer, mas não tinha coragem de fazer. Mas chegou um momento que eu estava desempregado, juntou a vontade com a necessidade. Eu falei assim, bom, melhor eu estou entre duas coisas aqui. Ou eu fico endividado, ou eu pago meu aluguel em dia. Então, acabou que acho que eu conheci as pessoas certas na época certa, funcionou, eu comecei e as coisas foram evoluindo muito rápido a partir daí, né? Eu fui desenvolvendo no meu trabalho, criando o meu nome. Não demorou muito para eu alcançar acho que uma boa reputação em Brasília. E assim, eu tinha meus planos. Quando eu comecei a fazer programa, eu já tinha meus planos de me mudar para Nova Zelândia, vir aqui para estudar e tal. Então foi mais ou menos isso que eu usei, né? Eu tinha sempre o meu objetivo em mente e fui seguindo nessa direção e agora continuo garoto de programa e agora Nova Zelândia. Mas a maior parte, são 4 anos fazendo isso, mas a maior parte do tempo, 2 anos e meio disso foram em Brasília e agora eu estou aqui na Nova Zelândia.
eu queria entender uma coisa, uma Hum. curiosidade. Como é que se dá esse clique do tipo, eu sou gostoso, eu tenho um preço? O cara tem que ser muito foda, a autoestima dele tem que estar muito em cima, sabe? Eu também Como quero é? saber a resposta disso, porque esse clique ainda não aconteceu para mim. Isso nunca aconteceu para mim. Inclusive, eu tive um cliente essa semana, dia 1º de janeiro, eu tive um cliente que fez um pernoite comigo, ele dormiu comigo. E ele falou para mim assim: eu eu quero me sentir gostoso, eu quero me sentir seduzido, eu quero me sentir isso. Eu falei assim: não, esse não é o seu fetiche, esse é o meu fetiche. E ele ficou surpreso quando eu falei isso. E eu falei para ele: olha, há anos atrás, quando eu comecei a fazer programa, o meu desejo era me sentir desejado. O meu desejo era me sentir me sentir tão gostoso, tão bonito, tão sensacional, ou tão atraente de alguma forma que alguém estaria disposto a pagar para me ver. Então, assim, esse foi um dos desejos que me fez começar a me prostituir. Eu nunca me senti um homem atraente, eu nunca me senti gostoso. Eu vivo olhando no espelho e olho e fico assim, ai meu Deus, mas como é que as pessoas pagam para ficar com isso? Eu fico com vergonha, às vezes, sabe? Mas essa confiança, eu acho que a gente acho que é um trabalho diário, né? A gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a lidar com isso. É uma busca diária e não sei dizer se eu alcancei, entendeu? Mas é uma questão de amor próprio que a gente precisa trabalhar, precisa desenvolver. Pois é, porque assim, por exemplo, me olhar no espelho e dizer, nossa, eu sou gostoso, eu valo R$ 300, vamos supor. Eu não tenho isso, sabe? Para mim é um nível de autoestima elevada. Eu te colocaria nesse lugar. Você não se vê nesse lugar? De autoestima elevada, Você entendeu a pergunta? de autoestima elevada, no lugar de autoestima Isso. elevada, é isso que você está perguntando? Eu acho que não. Não é o meu caso. Eu acho que a minha autoestima tem mais a ver com a minha capacidade, com a minha habilidade de ser um bom profissional, meu profissionalismo. Isso eu sei que eu sei fazer. Agora, me sentir assim, bonito, gostoso, atraente, não. Eu fico sem graça, mas não me sinto nada disso, de forma alguma. Egocêntrico seria? Egocêntrico. Não sei, mas qual seria a sua definição de egocêntrico? É, de como eu vou usar outra palavra, narcisismo. Sabe, Freud tem isso, né? Aquela pessoa que só olha muito vê o reflexo dela no rio e fica se admirando tanto, se amando tanto, entende? Que se acha amor por ele assim muito muito alto, muito aquém do normal. Que é uma Não, pessoa olha só. narcisista. Existe o amor que é saudável, existe um que não é, né? Assim, eu acho que amor próprio tem que vir primeiro, mas você não pode se amar e desvalorizar o próximo, entende? Então, eu acho que esse negócio narcisismo tem um pouco a ver com isso, né? É o desejo de ser amado por todos, não é só o amor próprio, mas o desejo que todos o amem também. Eu acho que não é bem assim, entendeu? Eu acho que a gente tem que tratar mais de assim, você se ama e como que é a sua relação com as outras pessoas, qual é o seu amor pelas outras pessoas, entendeu? E o amor delas por você é um reflexo disso, entendeu? Agora, desejar toda a atenção, tudo isso eu acho que isso é um pouquinho demais, entendeu? Entendi. Eu queria que você resumisse um pouquinho, porque você falou que Nova Zelândia é um plano já bem antigo. Por quê? O que você viu em Nova Zelândia? Tá. Eu vou falar o que eu vi. Eu, muitos sabem que eu sou músico, eu toco harpa, e eu fui professor de harpa por vários anos da minha vida, e um dos motivos que eu virei garoto de programa foi porque eu fiquei desempregado vários anos, né? E depois de 3 anos desempregado, quando eu acumulei dívidas suficientes para ter que vender a minha própria harpa,
que eu demorei anos para juntar dinheiro para comprar e de repente eu tenho que vender por causa de 3 anos de dívidas acumuladas. Essa pergunta, quanto custa uma harpa? Ai, uma harpa, eu tenho que fazer muitas contas agora, porque em Uma reais média. passa de 250 mil. Nossa, Porque, não, se você for calcular, o cálculo é simples. Eu posso até pegar uma calculadora aqui. Uma harpa profissional bem barata custa US$ 22.000. Aí você adiciona aí 60% de imposto, né? uhum. Eu não adicionei certo aqui. 22 mil dólares mais 60%, aí já deu US$ 35.000, vezes 5,5, já deu 193. Então aí, 200 mil reais uma harpa nova. Sei. R$ 200 é dinheiro pra caramba, né? E aí você ficou de desempregado, né? E aí como entrou a Nova Zelândia? É nisso que eu quero chegar agora. Por que Nova Sim, Zelândia? tá, sim, eu explico, né? A Hum, Nova Zelândia veio, a ideia de vir para Nova Zelândia veio antes de eu ser garoto de programa. Foi numa época que eu tinha um restaurante. Estávamos eu e o meu gerente e a gente observava o fluxo do restaurante e as contas, né? Que nós éramos praticamente sozinhos lá, por mais que tivessem outros funcionários no restaurante. A gente via o fluxo de pessoas entrando e saindo e o dinheiro entrando e saindo. E a gente via, cara, como a economia do Brasil é fraca. A gente estava vendo que o Brasil estava entrando já naquela época, acho que por volta de 2017, o Brasil já estava entrando numa recessão. 2016, eu acho. O Brasil estava entrando numa recessão já muito profunda. Eu tinha perdido as esperanças de voltar a ser professor de teatro, abri o restaurante numa tentativa de fazer uma coisa nova, de ter um outro tipo de sucesso, e estava vendo que assim, era muito difícil um negócio prosperar no Brasil, entendeu? Então eu pensei assim, cara, eu estou cansado disso, eu estou cansado de ter sonhos e sentir que eles não têm possibilidade de realização aqui. E a gente ficou procurando no mapa, no globo, lugares. A gente passava o tempo livre quando não tinha cliente no restaurante, quando não tinha cliente comendo nas mesas. A gente ficava no Google procurando lugares no globo para onde a gente poderia se mudar. A gente parou na Austrália. A gente parou na Austrália por um tempo. Mas conforme a gente foi pesquisando mais e mais e mais sobre a Austrália e sobre as leis imigratórias, e o fato de que a nossa intenção era sair do país para não voltar mais, né, e viver uma qualidade de vida que a gente não estava vivendo no Brasil e prosperar de uma forma que a gente não tinha como prosperar no Brasil, então a gente viu que as leis imigratórias da Nova Zelândia eram um pouco mais brandas e, por serem mais brandas, as chances da gente se manter mas a gente se manter e se tornar cidadão na Nova Zelândia seriam maiores. E foi por isso que eu escolhi também. Outra coisa que foi um ponto que foi um fator para mim, de decisão, fator de decisão para mim, foi que eu pensei, eu ainda queria tentar a minha carreira como professor de música, né? E então, levando isso em consideração, eu fiquei pensando, a Europa já estava super saturada de músicos e de artistas. Estados Unidos também, entendeu? E eu falo português e inglês, não falo outras línguas, então seria muito difícil ir para um país asiático, alguma outra coisa, exigiria de mim um investimento muito maior. Nova Zelândia e Austrália falavam inglês, e eu vi que aqui o mercado da música ele ainda não está saturado. Ele está longe de estar saturado. Então, eu falei assim, bom, eu acho que eu tenho algo a contribuir com esse país. Eu acho que eu posso ir para lá e levar alguma qualidade. Alguma coisa minha pode ser interessante. O meu background é diferente, minha experiência é diferente. Eu espero chegar lá e adicionar. E foi esse foi um dos fatores. Tá, mas assim, Cristiano, você falou da harpa, da música, mas você não está vivendo disso, né? Você está vivendo, né, da sua profissão de garoto de programa, ok? Não é isso?
Não estou vivendo disso, mas eu tenho uma boa notícia. Ah, Eu acabei de ser chamado pela Universidade de Auckland para ser professor da universidade. Então, em breve eu vou começar. O convite não é oficial ainda, mas em breve eu vou começar a dar aula na Universidade de Auckland. e você Então, pensa estou em com essa parar? esperança aí. Oi? Você pensa em parar em fazer programa? Você tem esse plano? De forma alguma. De forma alguma. Pode ficar com o Alô? fone. Alô? Pronto. Eu vou aproveitar essa pausa. Eu vi que uma amiga minha entrou aqui, eu estou tomando chá. Eu tenho uma amiga que é viciada. Eu queria só lembrar que eu também estou preparando um chazinho aqui para mim. Então você não pensa em parar. Não, de forma alguma. Um dia eu vou ter que parar, né? Porque a gente só consegue sobreviver disso, a gente só consegue. Ou seja, isso é uma coisa que você tem um fetiche também nessa profissão, seria isso? Isso te Não realiza só, sexualmente? não diria fetiche, eu diria, e não é sexualmente, não. Eu diria que é uma paixão. Eu tenho uma paixão por isso, e a paixão, a minha realização na prostituição não é sexual. A minha realização é de ver os clientes satisfeitos, é de oferecer para eles um afeto, um carinho, uma coisa boa que eu vejo que às vezes eles não têm oportunidade de ser. Você entende que um cliente que vem aqui, às vezes e esse assunto pode ser muito. Tiana, Esse assunto pode ser. qual é a diferença de transar com um profissional como você e com o carinha que eu encontro na balada? O que que A muda? diferença é que o cara que você encontra na balada, ele vai querer um momento, como é que se diz? Ele tem os interesses dele e ele não vai talvez ele não esteja disposto a fazer algumas coisas com você, entendeu? O garoto de programa, ele vai moldar todo o encontro pensando no seu desejo, na sua vontade, no seu conforto. Ele está lá para te satisfazer. Então, o garoto da balada, quando ele estiver satisfeito, ele vai falar, tchau, obrigado, já tenho o que eu quero. O garoto de programa, ele só vai terminar o encontro quando você estiver satisfeito, quando você estiver Acontece o feliz. inverso, então, é isso que você quer dizer, né? Quando o cliente está... Acontece o inverso. Quando o cliente está realizado, tchau, até a próxima. E vocês que ficam, né, à mercê. No meu caso, sim, mas é porque eu não estou esperando isso do cliente. O acordo não é esse. O acordo que eu faço com o cliente não é de que ele me satisfaça. Entendeu? Não é o que eu estou buscando com o cliente. O que eu estou buscando é realizar meu trabalho. Eu estou buscando uma satisfação profissional. Eu estou buscando vê-lo satisfeito. Isso me deixa feliz. Tá. A gente conversou um pouquinho sobre os gringos, vamos dizer assim, de Nova Zelândia, né? Aqueles não são tão folgosos como a gente aqui no Brasil, né? Como os brasileiros não têm. Hã? Como os brasileiros não têm, eu não encontro. Então, eu queria saber qual foi o máximo, assim, dentro da realidade dos gringos daí de Nova Zelândia, que você me falou o nome, como se chama, mas eu esqueci. Repete aí para mim o nome. Quem mora aí é o quê? Kiwi. Quem mora aqui, ninguém, assim, o termo que se usa no resto do mundo é neozelandês, mas as pessoas daqui se referem a si mesmas como kiwis. Kiwis. Então, quer saber qual foi o maior fetiche que um kiwis te pediu e que você ficou, opa, por essa eu não esperava. Teve alguma coisa assim? Acho que não. Acho que não, porque já é difícil. Depois de 4 anos fazendo isso, e sendo eu a pessoa que eu sou, é muito difícil alguém pedir alguma coisa que eu não esperava. Às vezes, Não, é porque, às vezes, sim. Eu não falo com você porque você já tem a experiência. Eu falo pela cultura daí, entende? Por ser o pessoal que o sexo, como você falou, é meu papai e mamãe, uma coisa básica, não é isso? é beabá, o sexo aqui é um pouquinho beabá, né? A gente tem que respeitar o limite de cada um. E as pessoas aqui ainda são diferentes, né? O latino, ele é muito caliente, o latino, ele é muito fogoso, o brasileiro, ele é muito apaixonado, o beijo é bom, o abraço, a pegada, o amasso, tudo tem muito calor no sexo brasileiro ou no sexo latino em geral, América Latina como um todo, né?
Mas aqui é assim, um pouquinho mais conservadorzinho, papaizinho, mamãe, é uma coisa assim, não tem muito aquela coisinha de ficar de pontinha depois, que era uma coisa que eu gostava muito dos meus clientes brasileiros, esse negócio de ficar agarradinho, ficar abraçadinho, eu sinto muita falta disso. Aqui é um pouco diferente. E eu não tenho muitos fetiches muito estranhos aqui, não. Eu acho que eu posso dizer uma coisa que eu achei muito estranha. Vou falar uma coisa que eu achei muito estranha. Certa vez eu fui chamado para uma festa. Estavam dois senhores e daí tinha uma trans que era profissional e foi a trans que sugeriu me chamar e eu cobrei. Brasileira? Não, a trans era Mauri. A trans era Mauri. E foi a trans que encontrou o meu nome e sugeriu me chamar. Então fomos lá. E daí, tipo assim, me chamaram, tipo, 3 horas da madrugada. E por acaso eu estava acordado porque eu tinha ido ao banheiro, acordei para ir ao banheiro, coisa e tal. Olha, o Ivan. Oi, então, gente, por acaso, se você quiser mandar pergunta, né, Cristiano, pode mandar que o Cristiano responde, tá? Fica à vontade aí. Então, por acaso por acaso eu estava acordado esse horário, vi a mensagem, respondi e falei assim, posso ir se você mandar meu Uber, era longe pra caramba. O Uber saiu tipo $70 e daqui até lá e 70 para voltar. E eu cobrei, eu fiz os cálculos assim, quanto que eu iria cobrar, eu vou ficar com tantas pessoas, não sei o quê. Coloquei meu preço lá em cima. Falei assim, cara, para eu sair esse horário da madrugada para um lugar que eu não conheço, correndo alguns riscos, eu acho que eu preciso me valorizar nessa saída. Então, eu coloquei um preço bem alto. Quando eu cheguei lá, basicamente a festa já tinha terminado, ninguém estava afim de nada, eu não cheguei a fazer nada, e eles pediram para eu ir embora, entendeu? Porque eles já estavam cansados, eles queriam descansar. Então, isso eu achei estranho, porque, sabe, assim, eu cheguei lá, não entendi o que houve, não entendi por que eles me chamaram. Situações assim, mas não é nada assim, não é uma coisa que me deixou assim, chocado, é uma coisa que me deixou assim, puxa, para que gastar esse dinheiro e para quê, assim, o que eles ganharam com isso me contratando, entendeu? Se eu não tive nem chance de fazer alguma coisa, mostrar o meu trabalho, não sei. Como é vista a sua profissão aí na Nova Zelândia? Eles encaram de boa? É diferente. Aqui é diferente, assim, eu lembro que no Brasil o meu nome, né, Cristiano Terra, é um nome que pega, né, parece que todo mundo, tá na boca de todo mundo, assim, Cristiano Terra, Cristiano, você conhece Cristiano Terra? Meu Deus, você é amigo do Cristiano Terra? Eu ouvia cada pergunta, assim, que eu achava legal que o meu nome era popular, que o meu nome era, que as pessoas, sabe, que assim, é uma coisa que estava funcionando muito bem no Brasil. Quando eu cheguei aqui, primeiro que as pessoas não sabem pronunciar o terra, não sabem nem ler o que significa, não entendem, então terra ninguém nem pronuncia. Cristiano, já tem gente que tem dificuldade de pronunciar, mas eu gosto do meu nome, não vou nem facilitar, nem colocar um H, não vou fazer nada, eu acho que o meu nome é esse, pronto. E daí, onde é que eu ia chegar com isso? Como que é visto aqui? Foi essa a sua pergunta? Como que é visto aqui? Isso. Eu lembro que no Brasil eu era visto, eu me sentia visto como objeto de desejo, entendeu? Porque a partir do momento que você tem que pagar por alguma coisa, aquilo se torna um objeto de desejo. Era assim que eu sentia. Chegando aqui na Nova Zelândia, eu sinto que as pessoas têm um pouco mais de medo e receio da prostituição, entendeu? Então, não é uma coisa que elas falam abertamente sobre. Então, é uma coisa meio assim, aqui tem um misto de culturas, de países diferentes, porque a Nova Zelândia tem muitos imigrantes, e tem pessoas que vêm de países onde a prostituição é absolutamente proibida, é considerada crime, você vai preso se você for pego se prostituindo. Então, algumas pessoas olham para mim com maus olhos, como se eu fosse uma coisa ruim. Você vê como que as leis influenciam muito no pensamento das pessoas, onde no Brasil a prostituição é legalizada e por isso é bem aceita, e existem países onde a prostituição não é legalizada e, portanto, as pessoas acham que você é mau caráter quando você faz.
entende? Sendo que eu sou a mesma pessoa, eu só mudei de país, entendeu? E eu estou num país onde tem culturas diversas. Então, a sensação que eu tenho aqui é muito diferente. Enquanto no Brasil eu sentia que eu era objeto de desejo, que eu era, assim, eu me sentia quase assim, uma celebridade, sabe? O Cristiano Terra, entendeu? Eu recebia mensagens muito carinhosas das pessoas. Aqui é um pouco diferente. E eu tenho que. É uma adaptação para mim difícil. Não ter esse afeto dos clientes, não ser considerado. Ser um objeto de desejo, mas numa proporção diferente. É uma adaptação que eu tenho que passar aqui na Nova Zelândia. É bem diferente a percepção deles aqui. Cristiano, eu vou falar uma coisa que eu acho. Não sei se você vai concordar. Realmente eu concordo que é diferente, sim. Porque aqui no Brasil, um garoto de programa, ele é meio endeusado, vamos dizer assim. Eu sentia isso. Então, um gay falar que paga um garoto de programa, o cliente que é inferior, né? Tipo, um hétero pagar uma garota de programa, ok, é bonito, né? É assunto de mesinha de bar. Um gay falar que pagou um GP aqui no Brasil, ele é dito, nossa, para quê? Você entende? Que tem esse preconceito. Parece que você pagar um GP porque você não é bonito, é porque você sabe várias coisas, né, que rotulam o fato de alguém querer pagar. Às vezes o pagar é prático, né? É um step diferente, porque tem um objetivo ali físico e real, e é aquilo, né? Como você falou, que é diferente de transar com carinha que você encontrou na balada. Mas, infelizmente, a nossa cultura aqui, no Brasil, você falar que você saiu com o GP, olha o torto para você. Concorda nesse sentido? Olha, esse olhar torto, esse sentimento de inferioridade do cliente, ele é global. Porém, isso é um mito, isso é um tabu, isso é um erro crasso, isso é um erro crasso. Porque os clientes que eu recebo são pessoas que às vezes eu fico com vergonha, eu fico pensando assim, a pessoa tira a roupa, a pessoa é linda, eu fico assim, eu posso transar, posso ficar de camiseta? Sabe? Você fica com vergonha até de tirar a roupa na frente da pessoa, de tão linda que elas são. Entendeu? E as pessoas me contratam por motivos diversos e muito raramente o motivo é eu não posso, como é que se diz? O motivo não é, tipo, eu não tenho condições de contratar, entendeu? Eu não tenho condições eu não tenho condições de conseguir mais ninguém se não estou contratando, entende? Então, assim, os motivos, eu atendo homens que são casados com mulher, então, eles são homens bonitos, são homens que se cuidam, mas daí o que acontece? Eles se cuidam, mas eles têm a família deles, têm filhas, têm um emprego, têm toda uma estrutura que eles não querem, que eles querem preservar, eles não querem mexer. Então, por uma proteção pessoal, eles preferem fazer isso, porque se eles forem flertar com alguém, que seja um colega de trabalho, a pessoa não levar de uma forma boa e falar disso para uma outra pessoa, desabafar com alguém, começar a expor a vida dele, fica complicado. Então, a pessoa que não quer ter a vida exposta prefere contratar, entende? Que mais que eu vejo? Que mais que eu vejo? Outras funções. Eu atendo homens de negócios que são homens que têm a vida muito corrida. São pessoas que têm uma reunião atrás da outra e eles me avisam com uma semana de antecedência, falando assim, Cris, eu tenho uma janela das 3 às 4. Você pode? É na quinta-feira do dia tal, da semana que vem, das 3 às 4. Você pode? E é isso, eles não têm outro horário, não tem outra janela. Você entende? Então eles não têm tempo para entrar no Grindr, para buscar, eles não podem ir numa festa, eles não podem flertar, eles querem ser mimados. Eles querem viver assim o momento deles. E eles não podem correr o risco de aquilo não acontecer, porque senão eles não têm outra chance. Entende?
Qual é a faixa etária do seu público? Entre 20 e 40? Como que é? Na média, a minha idade, porque as pessoas que ficam comigo, elas buscam afinidade. As pessoas que buscam ficar com alguém, elas estão em troca de um momento íntimo, estão em troca de uma reciprocidade, entendeu? Então, na média, a minha idade, mas eu tenho as faixas todas, né? Desde o mais novo, desde assim, os 20 anos de idade até os 80 anos de idade, 18, 80, assim, eu já atendi, entende? Mas cada um tem um comportamento diferente, claro. Geralmente os meninos de 18 a 22 estão querendo ter uma primeira experiência mais saudável, mais tranquila, estão querendo perder a virgindade, né? Simplesmente isso. É uma faixa assim, um pouco mais da minha idade, são pessoas que estão procurando, às vezes são jovens trabalhadores que estão indo bem no trabalho. Às vezes eles querem mais falar sobre o trabalho deles do que ficar comigo. Eles querem mais falar do que beijar na boca, entendeu? E daí eu tenho senhores mais velhos que vêm também e estão procurando, e geralmente me escolhem porque eu sou o cara mais maduro. Dentre as opções, eles veem que eu sou mais velho, que eu sou mais maduro. Então eles preferem ficar comigo porque eles acham que eu sou mais, que eu vou entender melhor, que a conversa vai ser mais interessante. É mais ou menos por aí que funciona. Como é que eu posso dizer? O físico, ele conta? Sim e não. Eu falo Sim e não. É claro que o seu físico. meu filho. Ele conta. As pessoas procuram mais você pelo seu físico ou pelo, sei lá, ou pelo seu, por você ser gentil, né? Por você ser carinhoso. O fetiche ainda é um belo pau e um belo corpo? Isso ainda está acima dessas qualidades? Olha, como eu estava falando, sim e não, né? Eu acho que, assim, eu vejo que o que os clientes buscam é um momento, é uma intimidade, é uma troca, é um prazer, é uma coisa assim, é uma coisa que você não precisa de físico para fazer isso. Mas a sua aparência física, o seu corpo, a sua estética, o seu rosto, tudo isso são cartões de visita, entende? Então isso conta para um primeiro contato. Mas depois que a pessoa te conhece, a pessoa está um pouco se lixando, entendeu? A pessoa se encanta por quem você é. Então eles estão um pouco se lixando para o seu físico. Depois que começa o envolvimento, sabe? Quando você se apaixona por alguém, você não está preocupado se o seu namorado está mais gordinho ou menos gordinho. Você vai gostar dele mesmo assim, sabe? Então, como que eu posso dizer? Eu acho que o físico não é tão relevante assim. Ele é importante porque se você não tiver alguma coisa para oferecer, você não vai, assim, os primeiros clientes você não vai ter. Mas o motivo que as pessoas voltam não é mais a sua aparência. O motivo que você tem clientes retornando o tempo todo não tem a ver com a sua aparência. Também não dá para transar com barrigudo, peludo, pagando, né? Não rola, para mim, pelo menos, assim, né? Eu acho que existe gosto. Daí esse é seu gosto. Eu acho que existe gosto para tudo. Existe gosto para tudo. Existem. Eu já vi muitos profissionais que são completamente fora do padrão e fazem muito sucesso. Eu mesmo não me considero padrão. Sim, por exemplo, tem amigos meus que curtem muito magrelo, pausudo. Eu não vejo graça nenhuma nisso, mas tem gente que ama. Eu quero fazer uma outra pergunta. Você já se apaixonou por algum cliente e cliente já se apaixonado por você e como você resolveu isso? Isso você precisa me embebedar um pouquinho mais para eu falar a respeito desse assunto, mas a resposta é sim, eu estou tomando só chá para evitar esse tipo de coisa. A resposta é sim, eu já me apaixonei por um cliente, foi uma coisa intensa e furiosa. Assim, dava para ver que era recíproco, mas por alguns motivos, assim, por questões pessoais, não teve como continuar ou desenvolver.
Então, mantivemos uma amizade, mantivemos um contato bacana. Mas já rolou sim, já rolou. Foi uma vez, foi bem no início da minha carreira. Eu estava há 5 anos no mercado e conheci alguém que por um pouquinho me encantei. E Cris, chega desse assunto. Cris, tem uma pergunta aqui que alguém que a Jai mandou. Ela quer saber assim, ó, como você reage quando o seu cliente passa dos limites ou te faz pedido? Estou tentando ver como é que eu coloco isso aqui. Olha, eu acho que Você todo entendeu a prazer tem pergunta que ser. dela? Você entendeu a pergunta dela? Eu entendi a pergunta e estou respondendo que todo prazer precisa ser consensual, né? É claro que o garoto de programa, ele está disposto a fazer um pouco mais, ele tem um pouco mais de flexibilidade pelo dinheiro, porque nem sempre eu vou estar fazendo aquilo que eu gosto, mas você entende que existem as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu não gosto, mas eu topo fazer, e as coisas que eu não topo fazer, que eu não gosto e não topo. Então, tem todo esse limiar aqui, entendeu? Então, assim, quando a pessoa chega no lado do, assim, eu não gosto e não topo, eu não posso. Tá travado? Agora? Agora eu estou te ouvindo e o vídeo destravou. Não sei se você ouviu o resto da minha resposta. Eu ouvi você bonitinho. Eu vou fazer Ah, uma então pergunta bom. inconveniente, você responde se você quiser, tá? Já Quanto está com você, a próxima pronta? Caso eu fale assim, próxima, já está com a próxima pergunta engatilhada? é, quanto você fatura? Olha, vamos de calculadora? Vamos de calculadora? Eu vou pegar aqui, colocar minha média mensal, vezes 3,7. É isso mesmo? 5.000 vezes 3,7. Tá na média, varia muito. Minha média anual em reais é 18.500 por mês, só com programas. Mas vocês Quanto, têm que lembrar. Oi? quanto é um programa seu? Um programa é 200. Daí, Em mas só que se você 200 converter em reais? reais, Em reais é quanto? fica 740, 750, dependendo da cotação do dólar neozelandês. Você ganha 750 reais numa hora? É isso? Vou mudar para Nova Zelândia. Vou virar garoto de... Todo mundo que ouviu essa live agora vai querer mudar para cá, né? É mais ou menos isso, mas você tem que lembrar que eu estou morando num outro país e que se você converter em reais o valor que eu pago de aluguel aqui, eu pago 8.000 reais de aluguel por um cubículo de apartamento. Aqui Entende? no, aqui no Brasil, o máximo é 300, que eu já vi. O mais caro que eu já vi foi 300. E são esses bem musculosos e tal, que tomam bomba, né? Que cobram de 300, o máximo 500. Ou seja, você está numa média muito fora da realidade daqui. Aqui, o seu programa seria na média de 200 reais, não é isso? Sim. Ou seja, se Quando eu mudei para Nova Zelândia, eu mantive o mesmo número. Eu cobrava 200 reais no Brasil, estou cobrando 200 dólares aqui. Só que quando tem uma diferença de cotação, né, como o valor do dólar neozelandês é diferente do valor do real brasileiro, acaba que eu faço, se fosse pensar em reais, o valor que eu faço é muito maior em reais. Né? Então, mas para o que eu estou vivendo aqui, eu ganho, vamos dizer, um pouquinho mais do que o salário mínimo. Não chego a ganhar 2 salários mínimos, para você ter ideia. Eu não chego a ganhar 2 salários mínimos da Nova Zelândia. tá. Mas eu tenho, assim, e como flutua muito, tem meses bons e meses que não são tão bons. O mês de dezembro, por exemplo, foi super natalino para mim. Foi assim, foi uma celebração. Eu tive muitos clientes, quase 2 por dia. Eu fiz uns 27 mil reais, mais ou menos.
Então dá Qual, para qual foi o máximo que você já atendeu no dia? 5 clientes Sim, pagantes. tomando remedinho, né, amigo? Porque ninguém é de ferro, né? Essa pergunta do Viagra é uma pergunta que sempre vem, né? As pessoas querem saber, Cristiano, você toma É sempre Viagra? normal, gente. Como você vai E fazer a, cinco, res- cinco programas sem tomar nada? Não existe. Tem que ser e a muito, resposta. né? Não, mas esse é um assunto interessante, a resposta para isso varia, porque se a pessoa pergunta para mim, se é um cliente que está comigo na cama, acabou de ter um momento romântico de amor, olha para mim assim, aquele apaixonado e pergunta, você tomou Viagra para ficar comigo? Eu vou dizer assim, claro que não, você me excitou todinho, não precisei de Viagra, mas é óbvio que eu como profissional, se eu não conheço o cliente, não sei Claro. como vai ser, tem todos os fatores envolvidos, inclusive meu nervosismo. Tem a questão do meu profissionalismo, eu quero ser o melhor possível. Tem a questão também que tem que se considerar que muitas vezes um cliente inexperiente, ele É, vai precisar de mais tempo. Então, eu vou precisar manter uma ereção por um tempo muito maior do que o normal de uma relação normal, entendeu? Então, assim, então sim. por todos esses fatores, e às vezes o cliente está tão nervoso, ele não sabe te excitar, ele é inexperiente. Então, assim, eu tenho que fazer um trabalho duplo. Meu trabalho é excitar o cliente, deixá-lo à vontade, me excitar sozinho, porque muitas vezes o cliente não vai fazer isso por mim, entendeu? E fazer tudo acontecer. Então, assim, é óbvio que o Viagra entra muito bem aí. E eu tomo, eu tenho que tomar. É uma questão de profissionalismo. Uhum. E assim, Cristiano, por exemplo, é igual uma balada. O que leva uma pessoa a ir para a cama com a outra? Isso aqui, álcool. Você só vai para a cama quando você está bêbado. Não, ó, daí eu já não sei, porque eu não vou em balada, eu não bebo álcool, não faço a menor Não, ideia do eu estou que. falando assim, né? Você sobe, a maioria dos gays quer manter a pose do bom samaritano. Aí quando tá lá mamado, aí se joga, o que vier na frente está pegando. Então, o álcool é um estímulo para o sexo, assim como o Viagra. Então, eu não vejo nada demais em tomar, entendeu? A minha lógica é essa. Outra pergunta. Como foi a pandemia aí? Perdeu muito cliente? Né? Vamos entrar nesse assunto um pouquinho. Como é que foi? Como é que está Pandemia, sendo? Passou ainda, né? a pandemia foi louca aqui, foi louca. Eu sei que o que está passando no Brasil nem se compara, não tem nem como analisar, comparar, né? Acho que não tem como. Mas aqui as regras de pandemia foram muito claras. As regras são, sabe, quando aqui a gente não tem um presidente, a gente tem uma primeira-ministra. E a primeira-ministra, ela fala, use máscara, todo mundo está de máscara. A união da população aqui é muito grande, inclusive a união a centralização ali da, da, do governo também, né? Porque por mais que existam vários partidos envolvidos nas decisões, existem várias opiniões diferentes que são consultadas, quando formam uma decisão, é uma decisão só. E essa decisão é independente da opinião pessoal de cada um. E ela tem sido levada aqui na Nova Zelândia, eles deixam muito claro que nenhuma decisão com relação a procedimentos e protocolos com relação ao Não, Covid-19. eu quero saber se deu uma queda de cliente devido à pandemia. Por não sair de casa e tal, teve uma queda? Claro que deu, porque quando você entra num lockdown, você não pode ver ninguém. Antes de começar a pandemia, eu já estava rejeitando clientes, porque eu estava recebendo informações do Brasil Uhum. que se tratava o Covid, era uma doença, uma infecção respiratória. Então, se é respiratória, eu não posso beijar na boca, eu não posso respirar o mesmo ar do meu cliente. Como é que eu vou fazer amor? Você entende? Então, quando os meus clientes mandaram mensagem, não tinha nem lockdown aqui. Eu já estava falando assim, cara, a gente não pode fazer isso agora. A gente precisa primeiro lidar com essa pandemia, depois a gente descobre. Então, eu escolhi sacrificar minha renda com a intenção de proteger a população geral. O meu foco era não transmitir. Eu pensei nos meus pais, pensei na minha avó, pensei na minha irmã,
pensei no meu esposo, que todos são pessoas que estavam em momentos de vulnerabilidade, ou por idade, ou por gravidez, no caso da minha irmã, ou no caso do meu esposo, ele sofre de pressão alta. Então, eu levei tudo isso em consideração. Não posso protegê-los porque não estou no Brasil, mas se eu puder, aqui, tomar uma postura que protege as pessoas que estão ao meu redor aqui, entendeu? Por simplesmente seguir protocolos que impeçam a transmissão, que parem a transmissão. Se eu conseguir fazer isso, eu não vou salvar meu pai, minha mãe, minha avó, meu esposo, Sim. minha irmã, mas eu vou salvar outros pais, outras avós, outras irmãs. Mora com você? Meu esposo está no Brasil. Ah, Meu esposo está no Brasil e somos um caso de casal separado pela pandemia, porque o visto dele saiu dia 16 de março, 3 dias antes das fronteiras fecharem aqui. e pra Então, quando as fronteiras fecharam, ele não podia mais vir. E agora o visto dele vale até 2022, mas ele só vai poder vir quando abrirem as fronteiras. Entendi. Vou aqui para as perguntas do pessoal, tá bom? A Cristiane quer saber se o Viagra traz consequência no futuro. Eu vou responder por mim. Cristiane, eu tomo Rivotril, por exemplo, então eu perco a memória. Então, eu acho que todo remédio, sim, traz uma sequela. Assim como o Viagra, o Viagra também, não sei qual, mas traz. Concorda, Cristiane? Traz, mas a pergunta que eu tô vendo, eu li a pergunta, eu vejo que tem dois viés sobre essa pergunta, que é um sobre no futuro, o outro sobre acelera o batimento do coração. Olha, quando eu comecei, que eu estava inseguro, às vezes eu tomava uma dose, não sabia se aquela dose ia fazer efeito, tomava outra dose, daí até outro cliente tomava outra dose, daí de repente meu coração estava assim, numa taquicardia tão louca, eu não conseguia dormir, eu achava que eu ia morrer, eu pensei assim, é hoje eu vou embora, né? Então assim, você tem que ter muito cuidado com a dose que você toma, né? E outra coisa, alguns efeitos do Viagra, você fica com um rubor aqui no rosto, fica bem na cara que você tomou Viagra, bem assim, fica vermelhinho aqui. E o nariz fecha, você não consegue respirar muito bem pelo nariz, porque ele muda toda a configuração de vasodilatação versus vasoconstrição. Então aqui fecha. Então às vezes eu fico com dificuldade de respirar, entendeu? Eu fico respirando pela boca e as pessoas ficam querendo saber se eu tô doente, se eu tô com Covid. Assim, eu fico com vergonha de falar, não, é porque eu tomei Viagra, sabe? Mas assim, isso acontece. Agora, outra coisa. Tá. Outra coisa que causa. É porque não, vou só terminar. É tanta coisa que eu quero perguntar e o tempo é curto. Entende? Outra coisa que o Viagra causa é uma enxaqueca fenomenal. Mas Sim. isso a gente adquire tolerância. A gente começa a não sentir mais essa enxaqueca quando você toma todo dia. A longo prazo, eu não ouvi dizer nada. Eu espero que não, porque senão eu acho que eu vou ser no futuro eu vou estar bem ferrado. Mas sim, continue. Próxima pergunta. Tenho duas perguntas. Primeiro, a sua profissão é uma profissão solitária? Segundo, você já teve depressão e o que você faz para relaxar e para não entrar ou já entrou, né, nessa questão da depressão e o uso de drogas. Você usa drogas? Estou respondendo a última pergunta primeiro, né? Vamos do começo. Você perguntou se é solitário. Eu acho que é um pouco solitário no seguinte sentido. Eu me encontro com várias pessoas diferentes, e pessoas diferentes a cada dia, então todos os dias eu estou encontrando com alguém, tudo bem. Mas aquela troca de afetos precisa seguir um certo limite, entendeu? Porque quando o afeto se torna uma coisa comercial, você tem que criar limites, impor limites e respeitar os próprios limites, entendeu? Porque senão você não pode comercializar aquele afeto. Então, quando o cliente vai embora, eu fico sozinho. E durante a pandemia, durante momentos que eu estava em lockdown, nossa, bateu uma saudade dos meus clientes que você não imagina. Eu fiquei pensando, puxa, podia ter alguém aqui para conversar um pouquinho, para trocar um beijinho, para trocar um carinho. Teria sido muito bom. Então,
Os momentos de lockdown foram difíceis para mim. Outra coisa que torna a profissão solitária é que às vezes é difícil você encontrar um parceiro, um namorado, um marido, um esposo, algum parceiro que olhe para você e que aceite todas as limitações que a profissão impõe. Uma delas é que eu não posso simplesmente ter relações sexuais na hora que eu quiser. Eu preciso me preservar para os meus clientes. Então, as relações sexuais que eu tenho pelo prazer, com a minha esposa ou com seja lá quem for, são muito medidas, são muito bem calculadas. Então, eu não posso me dar... Ter sexo por prazer é um luxo para mim. É um luxo absoluto. Então, a primeira pergunta era sobre ser solitária. A segunda pergunta era sobre drogas, né? Existe uma relação muito forte entre a prostituição e as drogas. Porque eu acho que isso vem por parte dos clientes mais do que dos garotos. Muitos clientes, com o dinheiro, gostam de curtir, eles gostam de cheirar, ou fumar, ou fazer alguma coisa, ou injetar alguma coisa, e eles querem uma companhia. Eles não querem fazer sozinhos. Então, eles pagam um garoto para fazer isso junto com eles, entendeu? E esses garotos, quando eles estão em situação de mais vulnerabilidade, e a vulnerabilidade ela pode ser de vários âmbitos, pode ser vulnerabilidade familiar, pode ser uma falta de estrutura financeira ou psicológica. Existem vários tipos de vulnerabilidade que esse garoto se encontra. Mas quando o garoto se encontra numa situação de mais vulnerabilidade, ele tem uma tendência a aceitar quase que qualquer coisa por dinheiro, inclusive a usar uma droga que ele não, de princípio, não queria experimentar, mas pelo dinheiro, pela proposta que é feita, entendeu? E esses garotos, a primeira vez, eles fazem porque o cliente está pagando. A segunda, eles fazem porque o cliente está pagando, mas já estão gostando de fazer. Daí, na terceira, eles já estão esperando aquele cliente para que ele chame para fazer aquilo. A quarta, eles já estão fazendo só pela droga. Eles já não querem mais o dinheiro, eles só querem a droga. E daí começa um vício, entendeu? E depois a prostituição deixa de ser pela sobrevivência, por pagar aluguel e comprar comida, passa a ser para pagar as drogas, entendeu? Então existe uma relação muito forte em como que a droga entra na prostituição. Eu fiz uma escolha muito rígida de jamais me drogar com o cliente. O máximo que eu já fiz foi aceitar beber. Eu nunca bebi na minha vida, nunca comprei uma garrafa de álcool para mim. Faço isso eu bebo com o cliente quando o cliente traz uma bebida, entendeu? É uma companhia que assim eu topo fazer para o cliente, mas esse é o máximo, esse é o meu limite. Não faço mais do que isso. É assim, aí em Nova Zelândia, rola casal te procurar? Casal hétero, homem e mulher? Rola sim. Eu atendi 2 casais no mês passado. Então, um casal esse mês. Então, Cristiano, não é tão papai e mamãe assim, né? Porque um casal procurar um GP, concorda? Olha, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho o conceito de papai e mamãe, porque o que eu fui chamado para fazer por um dos casais me pareceu um pouco papai e mamãe. O segundo eu achei mais mente aberta, eu achei mais bacana, mais interessante, mas assim, o primeiro eu achei assim que porque existe uma diferença entre a fantasia e o fetiche, entende? O primeiro casal que me chamou Me explica a diferença entre a fantasia e o fetiche. A gente assiste pornô e a gente vê um monte de coisa que é ficção. Você entende a relação da ficção com a fantasia? Né? A gente assiste um monte de ficção que estimula a gente se sente excitado vendo aquilo, e daí a gente acredita que aquilo vai ser legal na vida real. E daí a gente quer contratar aquilo e chama o garoto de programa para realizar aquilo. E o garoto de programa que tem um senso de realidade, logo vai explicar para o cliente, olha, isso não funciona do jeito que você está pensando. Entendeu? Eu tive um caso assim com um casal. O casal me chamou e a proposta era uma proposta quando eu entendi a proposta, eu falei, se eu soubesse que a proposta era essa, eu não tinha topado. Entendeu? E realmente não funcionou do jeito que ele queria. Tivemos um momento legal, foi interessante, mas o cara queria fazer uma surpresa para a esposa dele. Ele me convidou, sem a esposa saber que eu era garoto de programa, disse que eu era massoterapeuta. Quando eu cheguei, que ele me avisou isso,
Eu fiz todos os ressalves antes. Eu perguntei, ela sabe? Ela viu meu anúncio? É consensual? Eu fiz todas as perguntas e sim, 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 sim. Quando eu cheguei lá, não. Entende? Não era uma coisa que tinha sido combinada com ela. E fica complicado, porque eu acho que sexo tem que ser uma coisa consensual. Eu não posso chegar lá para realizar uma fantasia do esposo daquela mulher, sabe? De ser o garoto de ser o massoterapeuta que vai abusar da cliente. Você entende? Que vai seduzir e abusar da cliente. Para mim, aquilo não coube para mim. Aquilo foi muito desconfortável. A gente tentou devagarzinho levar para um outro lado, fazer uma coisa um pouco legal. E foi legal, mas a cliente não estava pronta para isso. A esposa não estava pronta. Então ela falou assim, puxa, eu não me depilei na minha área íntima, eu não fiz minhas unhas, eu não estou me sentindo à vontade para fazer isso hoje. Eu gostei de você e eu quero o seu número e eu quero te chamar depois, mas hoje eu não estou pronta, sabe? Então, foi assim, tem coisas que você entende assim, não adianta você fantasiar uma coisa que não é beabá se você não tem a menor experiência no que você está fazendo e se você está baseando isso numa ficção, num filme pornô que você viu. Entendo. Entendo perfeitamente. Cristiano, e assim, como, como é. Você está com quantos anos agora? 30 o quê? Eu acabei de fazer 35, meu aniversário foi dia 2 de janeiro. Não, 35. Já é uma idade avançada para o garoto de programa, né? Eu conheço um que ele tem quase 40 e está aí na área. Muitos garotos de programa, aqui no Brasil, a grande maioria vai para a droga. Isso é um fato. A grande maioria, poucos como você, né, tem uma cabeça, uma estrutura de almejar um plano, né? Tô vendo o Ian aí, que deu um oi pro Ian. Eu queria saber como que se deu isso, né? Como você formatou isso na sua cabeça, né? De planejar realmente não cair nisso e juntar o dinheiro pro seu futuro, assim. Isso não tem a ver com a prostituição em si. Não tem nada a ver com a prostituição. Tem a ver com a pessoa que eu sou, independente da prostituição. Entende? Eu nunca tive interesse pelas drogas, sabe? Eu nunca tive interesse por isso. E eu não tenho nada contra. Eu não sou moralista. Não tenho nada contra quem usa. Sou a favor da descriminalização de praticamente tudo. Entendeu? Eu acho que as coisas poderiam ser um pouco mais seguras e mais controladas de uma forma um pouco menos violenta e agressiva contra, seja lá, traficante. Não deveria existir a figura do traficante, entende? E eu acho que as coisas deviam ser um pouco mais tranquilas. Mas eu fiz uma escolha de não usar por quem eu sou. Eu me conheço e se você me oferece, se você tem ali uma jarra de suco de uva e você me oferece um pouquinho de suco de uva, eu tomo e gosto, eu vou querer mais. E daí eu vou pedir mais, eu vou ficar, eu não me controlo, eu não consigo nem pensar, gente, eu já estou sendo inconveniente, estou sendo mal educado. Até passo o pensamento na minha cabeça, mas a vontade de tomar aquele suco de uva é tão grande que eu não estou nem preocupado se eu estou sendo inconveniente, eu vou tomando. Parece aquele fumante que sabe que está incomodando todo mundo, mas mesmo assim vai fumar e vai jogar fumaça na cara de todo mundo. Então, assim, eu sei quem eu sou, e eu sei que eu tenho tendência a ter um comportamento compulsivo em direção a uma coisa que eu curta. Então eu tenho muito medo de experimentar uma coisa que possa vir a me fazer mal e que possa vir a viciar, entendeu? Tipo cocaína, alguma coisa assim, e não conseguir largar, não conseguir sair. Então eu tenho uma escolha rígida com relação a isso, porque eu tenho outros planos para minha vida. Cristiano, o nosso tempo tá acabando, eu vou te pedir 3 coisas para a gente encerrar. Primeiro, que você mandasse uma mensagem para o seu esposo. Oh, meu Deus, se eu falar dele eu começo a chorar. É muito difícil falar sobre o esposo sem chorar. Mais alguma coisa ou eu já vou falando do meu esposo? Depois eu falo outras 2. Fala com o seu esposo, manda mensagem para ele. É muito difícil falar sobre ele sem começar a chorar, porque
Quando a gente se conheceu, a gente fazia tudo junto, tudo. Ia na academia junto, ia para o supermercado junto, a gente dormia de conchinha agarradinho, a gente às vezes atendia cliente junto, sabe? Tudo junto. E quando eu vim para Nova Zelândia, eu escrevi uma carta para ele, falando assim, puxa, vão ser só algumas semanas, alguns meses até seu bispo sair. A gente não sabia que ia demorar tanto, não sabia que viria uma pandemia, mais de um ano esperando. Eu mando mensagem para ele todos os dias e praticamente todos os dias eu choro de saudades. É muito difícil lidar com isso. Eu amo ele muito, sinto muita falta dele. Então é isso que eu posso dizer, sabe? Eu sempre espero que ele esteja bem e espero revê-lo em breve para dormir de conchinha, agarrar ele e não soltar nunca mais. Quanto tempo de casado já? Vai completar 3 anos. Vai completar 3 anos agora em fevereiro. Tempo bom. Agora, indica um filme e um livro para a gente encerrar, por favor. Os dois são a mesma coisa. Eu vou indicar Memórias de uma Geisha. Porque como eu sou artista de coração, de alma, educador também, mas como eu sou artista e educador, eu gostei muito desse filme e do livro. O filme e do livro eu gostei dos dois, sabe? Porque eu acho muito bonito a dedicação, uma dedicação incondicional pela música, pela arte, pela qualidade, pela excelência. Eu me sinto assim. Eu como pessoa, sou assim. Então, como músico, eu sou assim. Como garoto de programa, eu sou assim. Quando eu fui dono de restaurante, eu fui assim. Então, eu acho isso uma filosofia de vida, um estilo de vida, você prezar pela excelência, você ter uma paixão incondicional por ser excelente. Perfeito não tem como ser, mas por ser excelente. Repete o nome de novo, por favor, para anotar aqui, para eu assistir. É o quê? Memórias de uma Geisha? Memórias de uma Geisha. Memórias de uma Geisha. Eu gostei do livro e do filme. O livro eu li algumas vezes. Eu sou péssimo para ler coisa, mas eu li algumas vezes. E o filme eu também tinha no meu computador, mas eu perdi e não consigo encontrar de novo para baixar ou para fazer streaming. Mas é um filme lindo. Morro de vontade de assistir de novo. Cristiano, se as pessoas quiserem te procurar, qual é o seu contato? A sua mídia? Pode falar. Então, aqui no Instagram é o contato que eu uso mais. Podem me encontrar aqui no Instagram. O meu Instagram tem tudo que vocês precisam. Tem o meu site, vocês podem clicar lá. Se quiser bater um papo, eu não atendo no Brasil. Eu estou aqui fazendo essa live em português, mas não atendo no Brasil. Então, assim, não vou poder fazer. Não tô divulgando o meu trabalho. Sim. Mas estou aqui para conversar, bater papo, tirar dúvidas e estou disponível para isso também. Aí tem a cultura de site, como aqui no Brasil? Eu acho que nem tanto quanto no Brasil. No Brasil, o meu site era muito importante. Acho que site é em todo lugar. Mas no Brasil, o meu site fazia muita diferença para o meu trabalho, porque ele me diferenciava dos outros garotos. Aqui nem tanto, porque desculpa, aqui eu já sou diferencial aqui, por vários motivos. Então, o meu site não é necessário para mostrar que eu sou diferencial. Então, o meu site deixou de ser tão importante. No Brasil, ele era muito importante, agora não. Entendi. Então, o seu foco hoje é o Instagram? Meu foco hoje tem sido o Instagram. E assim, eu já fui suspenso do Instagram, então corro risco de ser suspenso. Tenho planos, e quero saber a opinião de vocês que estão assistindo. Tenho planos de criar um canal no YouTube e ser um garoto de programa que discute coisas, discute assuntos, tira dúvidas e debates sobre a prostituição do YouTube de uma forma bem aberta, democratizada, desconstruindo tabus. Eu quero muito fazer isso. Muitos tabus. Cristiano, você quer deixar alguma mensagem para a gente encerrar? Basicamente isso. Eu acho que a gente está passando por um período muito difícil de pandemia, difícil para todo mundo. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar de ser gentil uns com os outros, porque tá difícil para todo mundo. A gente precisa de paciência para lidar com tudo isso. Vacinas estão chegando, a gente daqui a pouquinho supera tudo isso. Eu acho que é muito importante pensar no outro. O momento que a gente vive, quando a gente cuida do outro, a gente cuida de si mesmo. Quando a gente cuida de um estranho, a gente está cuidando da pessoa amada. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, sabe? Eu sou muito a favor
de todas as medidas de enfrentamento ao Covid para que a gente supere essa pandemia e volte a viver de forma livre, feliz, etc. Liberdade tem um preço e é a escolha nossa se a gente vai conquistar isso ou não. Cristiano, muito obrigado. Adorei a sua vibe, adorei o papo, né? A nossa conversa vai estar no IGVT da página do Tudo, né? Então quem não pôde assistir é só ir lá e assistir. Cristiano, muito obrigado por sua paciência, por abrir esse espaço. Só tenho a agradecer, tá bom, meu querido? Eu que agradeço o convite, fico muito feliz, adorei o bate-papo, estamos aí para mais. Beijo, saúde. Beijos, tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver como é que eu saio aqui agora. Ah, tá.